Olá pessoal, vamos fazer hoje atividade de ciências e vamos hoje falar sobre a nossa saúde auditiva. Então vamos aí começar no nosso livro de ciências, página 116. Para ouvir melhor. Vamos explorar a audição humana e conhecer algumas invenções para pessoas com deficiência auditiva. Você já reparou em quantos sons diferentes podemos ouvir ao nosso redor? E já pensou que esses sons podem vir de muito longe? Os sons viajam no ar como ondas sonoras. A partir do momento em que nossas orelhas captam essas ondas, os sinais são enviados para o cérebro e ouvimos. Algumas pessoas têm deficiência auditiva. Para que essas pessoas possam viver sem restrições e com qualidade, elas podem recorrer a invenções como aparelhos auditivos e o alfabeto em Libras, língua brasileira de sinais. Deficiências auditivas podem ser detectadas por meio de um exame audiométrico, feito por profissionais especializados. Então, gente, as deficiências auditivas é quando a pessoa não consegue ouvir direito, ou até mesmo quando ela não escuta nada. E quando a pessoa não consegue ouvir direito, mas escuta um pouco, aí ela pode usar aparelhos de audição, né, que vão aumentar o som que chega até o ouvido dela. Aí ela vai conseguir ouvir. Ou então, ela, né, quando não escuta mesmo, ela pode, né, falar na língua dos sinais, né, que a gente conhece assim, que é a língua que se fala com as mãos. Aí ela não precisa de ouvir para conseguir se comunicar. O exame, né, gente, que pode detectar se a pessoa tem ou não deficiência auditiva é o exame audiométrico. Ali do ladinho tem escrito, ó. É um exame clínico que avalia a capacidade do paciente em ouvir sons. Os resultados indicam se há perda auditiva e quando há o tipo e o grau da perda. Então, através desse exame, é possível saber se a pessoa tem uma perda auditiva ou não. E se ela tem, qual que é o grau da perda para saber qual é o tipo de aparelho que ela vai ter que usar, ou então se não vai resolver o aparelho. E aí, né, é por isso que é feito esse exame. Agora, muito importante, ó, cuide da sua audição. Evite ficar exposto a sons muito altos. Não coloque objetos no interior da orelha. Seque a orelha somente com uma toalha. Se perceber algum problema, consulte um médico. Isso aí são coisas, né, gente, que você pode fazer para evitar que você tenha algum problema de audição. Temos aí embaixo, gente, duas imagens, que são imagens de aparelhos auditivos, ó. Os aparelhos auditivos podem ajudar pessoas com deficiência auditiva. E esse daí do lado, né, a representação dos componentes internos de um aparelho auditivo. É o aparelho auditivo aberto, né, dá para ver ele por dentro. Agora, gente, página 117, número 1. Leia o início da história de Teresa, uma criança de 7 anos. Depois, crie um final para a história e um título. Então, gente, nós temos aí, né, uma história em quadrinhos. Vocês vão ler esse início da história e vocês vão criar depois um final para essa história. Tem 2 quadrinhos aí e vocês vão criar o que vai acontecer depois aí na história da Teresa. Vocês vão desenhar e escrever. E depois também dar um título, tem um espaço em cima aí para dar o título. O primeiro quadrinho aí, né? Em um certo dia após a aula, né, aí mostra a menininha, o menino, eles entrando no ônibus. O menino grita, ó, você esqueceu o estojo. Aí a motorista do ônibus responde, você não está ouvindo os gritos do Pedro? Pergunta para a menina, né, que tá entrando no ônibus, a Teresa. Aí no outro quadrinho, mais tarde. Senhor Jairo, acho que Teresa não está ouvindo muito bem. Seria bom levá-la para fazer um exame audiométrico. Então, o motorista do ônibus conversou com o pai da Teresa, né? Falou com ele que ela achava que ela não estava ouvindo muito bem. Aí vamos ver o que vai acontecer aí, porque você vai criar o restante dessa história em quadrinho. O segundo quadrinho não tem nada, ó, no terceiro quadrinho não tem nada. Aí no quarto quadrinho já tem um escrito, ó. Com seu novo aparelho auditivo, Teresa voltou à escola. Então, quer dizer, né? O pai dela levou ela para fazer o exame. Aí você que vai criar, tá certo? Número 2. Como é possível perceber que alguém, ou você mesmo, precisa usar um aparelho auditivo? Diz aí para conversar com os colegas, mas como nós estamos na sala, né? Então, vamos falar aqui mesmo. Eu acho que você precisa saber, né? Se a pessoa está ouvindo direito, você consegue perceber quando alguém está ouvindo direito? Quando você fala com essa pessoa de longe, se a pessoa escuta direito? Você, quando alguém fala com você, às vezes até grita, você está ouvindo?
Então, né, a gente de fora a gente só consegue perceber dessa forma, né? E com a gente mesmo. Você acha que você tá ouvindo bem? Quando as pessoas falam, você entende o que as pessoas estão falando? Então, né, sempre que a gente observar alguma alteração, a gente precisa de procurar um médico, né? Porque às vezes é algum probleminha que dá para reverter, né, se a gente for rapidinho ao médico. Página 118 agora, número 3. Dobre uma folha de papel em forma de cone e prenda com uma fita adesiva, como mostra a ilustração a seguir, né, do menininho aí. Depois feche os olhos por alguns minutos e preste atenção nos sons ao seu redor. No espaço abaixo, escreva uma lista de tudo que você ouviu. Então, né, gente, o que você ouviu aí quando você colocou esse cone de papel no seu ouvido? Então, você vai dizer aí pra nós. Número 4. Escreva um texto sobre audição para a Enciclopédia Digital das Crianças. Depois, desenhe no local indicado a estrutura do corpo relacionada a esse sentido. Então, gente, você vai escrever aí, você vai pesquisar, né, na internet ou em livros, revistas, sobre a audição. Você vai escrever aí um textinho falando sobre a audição. O que é, né, como que funciona, e embaixo você vai fazer um desenho da estrutura do corpo relacionada à audição. Qual é, gente, a estrutura do nosso corpo relacionada à audição? São ali, né, as orelhas, o ouvido. Então, você vai fazer um desenho aí, o melhor que você conseguir, tá? Se você, de repente, achar em alguma revista ou na internet que der pra colocar aí também, você pode recortar e colar, não tem problema. Página 119, número 5. Observe como são representadas as letras no alfabeto em Libras. Então, gente, isso aí é o alfabeto em Libras e ele, né, foi mostrado aí como que é feito, né, o movimento com as mãos em cada letra. Letra A. Represente para um colega, você vai fazer para alguém da sua casa, os gestos que correspondem às letras do seu nome. Então, você vai, né, ver quais são as letras do seu nome e fazer com as mãos, assim como está aí no alfabeto. Letra B. Observe os gestos que correspondem às letras do nome do colega. Como você não está, né, como você não está com nenhum colega aí, você vai ver com alguém da sua casa aí, né, como que é as letras do nome dessa pessoa. E tente reproduzir as letras do nome dessa pessoa. Número 6. Decifre os nomes representados em libras que foram usados para preencher a cruzadinha. Então, nessa cruzadinha, gente, nós temos aí 4 nomes. E os nomes foram representados em libras. Você vai olhar o sinal, né? Na palavra número 1 aí, por exemplo. Você vai olhar qual é esse primeiro sinal, corresponde a que letra. Você vai escrever a letra e vocês vão descobrir quais são os nomes que estão aí, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem nos perguntar, tá bom? Um beijinho pra vocês.